com as minhas orações, viu? Deus possa abençoar vocês de uma forma linda. 6 anos de igreja. Se vocês soubessem, quem não está no meio ministerial, quanto é difícil ter 1 ano de igreja, gente, quanto mais 6, né? Porque lidar com crente é uma coisa difícil, é complicado. A gente roda muito lugar aí e vê que crente não é um ser fácil, né? O ser humano já não é fácil. Quando você pega um ser humano com crente, pronto, triplica a dificuldade. Porque nós temos o costume de tudo terceirizar a Deus. A pessoa que é do mundo, quando ela erra, falha e peca, ela fala assim: errei, pequei e falei. O pessoal crente não, fala que é o diabo, é Deus, né? É macumba. O crente está andando na rua, tropeçou, quem foi? O diabo. Bateu o carro, quem foi? O diabo. A pessoa anda sem habilitação, a polícia para, quem foi? O diabo. Então se torna um pouco mais complicado. Então quando você vê uma igreja dessa, uns 6 anos, Deus levantando, você vê que é difícil. Então, apóstolo, Deus abençoe, é bispa, né? Deus abençoe sua vida, prospere cada vez mais. Livre vocês de cabelo branco. O pastor André não precisa livrar, né? Ele já tirou o cabelo quando ficar branco, irmão. Deus prospere. Joyce, prazer te conhecer, viu? Deus te usa cada vez mais de uma forma tremenda. Irmão, ali atrás vai ter um livro, eu escrevi ano passado. Na verdade, esse livro eu falo que eu escrevi a minha vida toda, né? Eu pesquisei sobre a igreja no seu geral. Eu vi, nós temos uma igreja no Guarujá hoje com aproximadamente 2.500 pessoas lá. E para você aprender a lidar em comunidade cristã, você tem que aprender a lidar com seres humanos. Porque se você não entender a humanidade da pessoa, você não entende a espiritualidade dela. As pessoas entendem que quando você lida com crente, você está lidando com uma pessoa que tem um contexto de passado diferente do seu. É por isso que você vê coisas na igreja que você não entende e você quer julgar. Por quê? Porque você olha a pessoa com a sua ótica, sendo que a pessoa que está do lado vem de outra realidade. Então, por exemplo, quando você olha para uma pessoa que está do seu lado que não consegue abraçar, você fala: misericórdia, não se converteu direito, Jesus é amor. Só que a pessoa apanhou a infância inteira e você quer que ela abra o braço na igreja e abrace todo mundo. Não tem como. Tem gente na igreja que é nervosa, tem gente na igreja que é estressada, tem gente na igreja que é ansioso. Então quando você começa a lidar com uma proporção maior de pessoas, você vê que existe uma humanidade do lado de fora. Eu escrevi um livro chamado Humanamente Espiritual para lidar exatamente sobre isso, para lidar esse lado humano nosso. A gente quando se converte, apóstolo André, a gente fica muito espiritual e perde a humanidade. Então a pessoa quando converte, irmão, não vai mais para cinema, não vê mais futebol, ela não brinca, ela não faz mais nada. Essa classe de pessoa quando desvia, fica pior que o Satanás, irmão. Porque a saudade vem e explode de uma vez só. Porque ela pensa que ser espiritual é largar a humanidade. Aí Jesus falou o seguinte, ó: vocês não podem ser luz do mundo embaixo da cama. Por quê? Porque que adianta vocês ter a minha palavra e ficar escondido? Aí ele fala assim: só que vocês também não podem ser sal misturado com a terra. Porque se você misturar muito com a terra, você perde o sabor. Jesus está dizendo o seguinte: não se esconda muito se achando santo demais, ao ponto de não iluminar a terra, mas não se misture demais com o mundo, ao ponto de perder o sabor. O nome disso é equilíbrio. Então nem se habitole demais e nem seja mundano demais. O mundo lá fora não lê Bíblia, o mundo lê a minha vida. Diga assim: o mundo lê, diga, a minha vida. Então preste atenção, as pessoas lá fora não lê Bíblia. O que eles leem? A sua vida. E quem é que lê a Bíblia? Você, irmão. Você lê a Bíblia e o mundo lê a sua vida. Qual o problema da gente hoje? É que a gente lê muito a Bíblia, mas quando o povo vai ler a gente lê um ser humano que compra e não paga, chega atrasado no trabalho, grita com a mulher em casa que nem doido, a mulher taca a panela no marido, chuta cachorro. Eu lembro que um dia eu estava na rua, encontrei 2 meninas que não eram da igreja. Aí eu comi um papel, comi uma bala, peguei o papel e joguei no chão. Eu era mais novo. Peguei e joguei no chão. A menina falou assim: mas tu não é crente? Eu falei: gente, o que tem a ver papel no chão com ser crente? Mas é porque o povo não lê Bíblia, o povo lê a nossa vida. Então, o dia que a gente entender que a gente é a leitura do mundo e não a Bíblia, porque eles não leem, nós vamos passar a converter muito mais pessoas. Eu me converti com 12 anos de idade. Eu ganhei toda a minha família para Jesus. Só que eu não ganhei minha família para Jesus
no ralababalababá. Não. Porque o povo do mundo não sabe o que é língua estranha. Eu converti minha família porque com 12 anos eu trabalhava cedo, acordava cedo, porque minha mãe é recém-divorciada. Eu ia pegar dinheiro para sustentar a casa e ajudar minha mãe em casa. Minha mãe olhou aquilo e falou: seu pai não está aqui, como é que você aprendeu isso? Eu falei: com a Bíblia. Jesus me ensinou a ser homem. Porque antes de ser de Deus tem que ser homem. Por isso que é homem de... Vamos lá, mulher de... Antes de ser de Deus tem que ser homem, irmão. Antes de ser de Deus tem que ser mulher. Eu fico revoltado com uma geração de pessoas que é ótimo em ser de Deus, mas é péssimo em ser homem. É aquela pessoa que fala em língua, grita, gira, não falta um culto, mas em casa é homem de verdade para sustentar a casa. Em casa não é mulher de verdade para suprir e sustentar aquilo que falou dos outros. Por que a gente ganha os crentes e perde os seculares? Porque aqui dentro a gente é muito bom em ser de Deus, lá fora a gente é péssimo em ser homem e ser mulher. Então o povo lá de fora não está preocupado com a parte divina, eles estão preocupados com a parte humana. E quando você pega um ser humano transformado com a divina graça de Deus, se torna algo poderoso. Esse livro ele é completamente evangelístico, vai estar lá atrás, tá bom? Vou pedir para o alemãozinho lá, gente boa, do cabelinho liso, né, mano? Tá solteiro, né, velho? Tá? Ele vai casar hoje. Ninguém creu na tua vitória, bando de incrédulo aqui, mano. Vou profetizar para irritar ele. Você vai casar ainda esse mês. Você pode dar uma glória a Deus falso aí, por favor? Ajuda nós ali, mano. Depois monta ali para mim, por favor. Vai estar lá fora, apenas R$40, tá bom? Vai abençoar muito sua vida. Esse aqui é do pastor André. Depois eu vou assinar para abençoar a vida dele. Do apóstolo André, da bispa. Deus abençoe de uma forma especial. Primeiro livro da Bíblia, abra comigo. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 7. Ô gente, eu moro na praia lá em São Paulo. Eu já ouvi 5 pessoas dizer que não está frio aqui hoje. Ou vocês têm couro de cobra, ou a gente está mal acostumado, viu? Profetizo que vai fazer menos 10 graus essa noite. Quem recebe? Capítulo 7, verso 16, quando você achar, fala amém. Os animais entraram, foram macho e fêmea, como Deus havia ordenado, e o Senhor fechou a porta. Só as irmãs, uma voz bem braba, vai dizer assim: o Senhor fechou a porta no 3. 1, 2, 3. Tem homens aqui nessa noite? Tem 3. Tem homens com voz grave aqui nessa noite, verdade? Não vai falar todos, não vai falar fino. Vai falar que é isso, alemãozinho? Faz comigo não. Ele fez assim, ó. Só os homens vão dizer assim: o Senhor fechou a porta no 3. 1, 2, 3. Olhe para cá. Deus, ele criou a raça humana, irmão, porque foi a única criatura que ele fez que ele não usou as palavras para criar. Quando você vê Deus ele criando as coisas, ele criou tudo no poder da palavra. Deus cria as árvores, a terra, os animais. Tudo que fora criado antes da gente foi criado com o poder da palavra. Deus ele queria, para não falar precisava, criar algo que ele estampasse o DNA. Por isso que o ser humano foi a única criatura que ele fez utilizando as mãos, porque ele queria estampar o DNA dele. Nada do que você visse antes do ser humano, você conseguia usar o termo que foi utilizado para Adão e Eva. Qual? Imagem e semelhança. Porque os animais, por mais que tenham ouvidos, olhos, respira, não são ser conscientes. Desculpa falar isso que eu vou te decepcionar, porque esse dia a gente quase perdeu uma membra na igreja, que ela veio com o filho dela quase espancando o menino, dizendo assim: pastor, ensina ele, porque ele está dizendo que o meu cachorro não vai para o céu. Eu falei: não vai mesmo não, irmão, ele não tem alma. Não, mas ele parece gente. Eu falei: parece tanto com gente que tem gente dizendo que é pai e mãe, mas ainda é bicho. Se você trancar a sua sogra no porta-malha e o seu cachorro e depois de uma hora soltar, quem que vai estar feliz em te ver? O cachorro. A sogra vai querer já quer matar, quanto mais presa, porque são seres irracionais. Nada do que Deus cria, irmão, antes do ser humano, tem um DNA estampado. Quando ele cria Adão e Eva,
tem a imagem e semelhança, mas não é uma imagem física, é uma imagem de atributos que Deus compartilhou. Algumas coisas que Deus ele compartilhou com o ser humano que só nós temos. Deus deu habilidade, sabedoria, inteligência. Deus deu performance. Deus deu muita coisa. E Deus deu uma única regra: vocês foram criados para ficar no jardim e me adorar. Para quando? Para sempre. Não teria dor, não teria boleto para pagar, não teria dificuldade, não teria ferida, não teria nada. Eu vou descer na viração do dia e vou ver vocês me adorarem para todo sempre. Só que o mesmo Deus que queria a adoração de Adão e Eva colocou no jardim um fruto com uma árvore, que se os dito cujos comessem do fruto, seriam expulsos do jardim. Pastor André, isso aqui é loucura, porque Deus está dizendo assim: eu criei vocês para ficar aqui para sempre. Aí o mesmo Deus que cria eles para adorar para sempre, coloca uma árvore que tem um fruto, que se você comer você vai ser expulso. Parece contraditório isso aqui. Porque se Deus fez a gente para estar para sempre, por que carga d'água, irmão? Deus colocou uma árvore que tinha um fruto, que se comer sairia. Deus queimou algo no meu coração muito forte, queria muito que você vibrasse com isso. Porque quando eu perguntei a Deus, por que o Senhor colocou uma árvore que tinha um fruto que se comer sairia, sendo que o Senhor mesmo queria que Adão e Eva ficassem para sempre, Deus falou no meu coração: Caio, é porque eu não só quero que vocês me adorem, eu quero que vocês me adorem tendo a certeza que vocês não são obrigados a adorar. Esse lado aqui da Pentecostal, hein? Vou pregar para cá. Olha só, gente, Deus está dizendo assim: como é que eu vou ter certeza que Adão e Eva me adoram porque quer, sendo que eles não têm chance de saída? Como é que eu vou ter certeza que os crentes que estão aqui hoje estão adorando de verdade, sendo que não tem proposta para sair daqui? É por isso que todo santo dia tem um frutinho novo que aparece para arrancar a gente daqui. É por isso que todo santo dia aparece um empecilho, um carro quebrado, uma porta fechada, um fofoqueiro, um caluniador. É por isso que todo dia aparece uma dificuldade, aparece um acidente, aparece uma doença. Para quê? Para Deus ficar feliz. Caio, você está confundindo minha cabeça. Você está me dizendo então que Deus está feliz com as dificuldades que eu estou passando? E se eu te falar que está? Porque a alegria do Senhor é a nossa? Peraí, mas é a alegria dele, não é a minha não. A gente esquece que na maioria das vezes a alegria do Senhor é a nossa tristeza. Você já reparou, irmão, que quanto mais triste tu está, mais forte você fica? Ah não, vou repetir isso aqui. Você já reparou que quanto mais triste você está, mais forte você fica? Vou pregar para essa irmã aqui, que é a irmã da Karen, ó. Irmã, quanto mais fraco a gente está, mais forte a gente fica. É muito comum numa dificuldade que você está passando, uma outra pessoa te procurar para pedir ajuda na mesma dificuldade que você está passando. E o pior, irmão, tu abre a boca, ajuda a pessoa, o problema dela é resolvido e o teu continua. Dá glória aí, vai. Tu lembra lá do monte lá do Guarujá, o monte que tem lá? Irmão, eu estava numa prova financeira terrível. Eu falei assim: eu vou no monte. E lá tem muito profeta, né? Falso e verdadeiro. Eu falei: Senhor, qualquer um que o Senhor mandar tá bom, porque o bicho está pegando. Subi aquele troço lá de pé, irmão. Cheguei caçando, nem para tu estar lá, para eu te usar. Falei: meu Deus, dá um profeta aí. Eu caçando, não vinha um, irmão. Eu com uma prova financeira anos atrás terrível. Falei: meu Deus do céu. Daqui a pouco levantou um homem lá atrás, irmão, apontou o dedo para mim. Eu falei: agora vai. Ele apontou assim, veio andando. Eu já estendi a mãozinha aqui para receber. Ele deu um tapa no peito. O profeta que é bom bate, viu, irmão? Ele deu um tapa no peito assim. Eu falei: eita, manda. Aí ele falou assim: Deus mandou te dizer que tu tem uma palavra para resolver o meu problema. Irmão, deu aquela olhadinha para trás assim. Falei: sou eu mesmo? Ele falou: é. Eu falei: não. Ele falou: eu só saio daqui com essa palavra. Eu falei: irmão, que prova que tu está passando, em que área? Adivinha, irmão, que área que era? Financeira. Eu fiquei 3 minutos paralisado. Eu falei: não pode ser possível. Aí eu aconselhei, orei. O cabra chorou. Deu 3 dias, me liga dizendo: recebi minha vitória. Glória a Deus para quem, irmão? Estava na prova ainda. Eu olhei para Deus e falei assim: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo, sendo que eu estava precisando de ajuda? Deus falou assim: porque eu não dependo do seu estado para te fazer funcionar. A alegria do Senhor é a nossa. Quando Deus está alegre, independente do estado em que eu estou, temos força. Samuel chega para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor mandou eu tirar Saul e colocar Davi. Quando Saul descobrir, eu vou ser morto. Eu não estou feliz com a escolha que o Senhor está. Deus falou: rapaz, mas eu estou feliz demais. Tu não está, mas eu estou.
E quando eu estou feliz, você tem força. Quando eu estou feliz, você tem garra. Quando eu estou feliz, você tem coragem. Então quando Deus olha para você e percebe, irmão, que você tinha a chave para sair desse jardim, mas preferiu ficar, é onde a tua adoração faz sentido. Você não está aqui para ter porta aberta, você não está aqui para ter vitória, você não está aqui para restaurar casamento, você está aqui porque tinha N números de frutos para você comer. Mas você falou, a minha esperança e desejo está na presença de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Quando Adão e Eva comem do fruto, preste bem atenção, eles atrapalham a fabricação da gente. Nós somos seres humanos que nasceu com defeito de fábrica. Diga assim comigo, eu nasci com defeito de fábrica. Quando Adão e Eva pecam, irmão, e comem do fruto, todos pecam. Nós nascemos em pecado. Isso é importante para você entender que por mais que você está no estado de santidade, você não é santo mais do que ninguém. Esse carro é desalinhado. Quando Adão e Eva pecam, irmão, todo mundo que vem depois dele é que nem um carro desalinhado. Você soltou o volante, o carro vai entortar para o lado. Quando Jesus entra na sua vida, ele entra no carro que está desalinhado e faz o que com o carro? Segura o volante. É diferente. Não tem uma santa vida aqui nessa noite que está alinhado. Cai, mas eu não traio, eu não minto, eu não engano. Por uma única razão. Jesus sentou no volante, no banco, segurou a direção da sua vida e está te fazendo andar reto. Isso é importante você entender, irmão, porque tem gente que só porque está andando reto acha que é melhor que os outros. Tinha uma irmã lá na minha igreja que ela era fiscal de Santa Ceia. Toda Santa Ceia ela ficava caçando quem estava em pecado tomando ceia. Um dia ela fez isso do meu lado. Ela falou assim, você sabia que fulano de tal está em pecado tomando ceia? Eu falei, a gente também. Ela falou, eu não pequei não. Eu falei, acabou de pecar. Ela, como assim? Eu falei, a Bíblia fala que aquele que fala que não tem pecado já está pecando porque está mentindo. Ela, mas aí foi o Senhor que fez eu pecar. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pecou. Todos somos desalinhados. Aí Paulo dá uma esperança para a gente, mas naquele grande dia, o corpo corruptível vai passar por um alinhamento, balanceamento, conserto. Ouvi dois também. O corpo corruptível vai passar por uma transformação e nunca mais Jesus vai precisar segurar no volante, porque ele vai soltar e para sempre andaremos em luz e retidão na presença de Deus. Depois disso passam-se anos. Capítulo 6, verso 6 de Gênesis fala que Deus se arrepende de ter criado a gente. Mas não é um arrependimento como quem diz assim, fui pego de surpresa. É um arrependimento como quem diz assim, vou montar um plano B. Deus ele cria um plano B, chama um homem, libera uma palavra e fala, você vai construir um barco de 137 metros de comprimento, 25 de altura, 15 de largura. Você vai pregar a palavra. E quem, deixa eu repetir, você vai pregar a palavra. Quem ouvir entrar, vou repetir de novo. Você vai pregar a palavra. Quem ouvir ir, não é só ouvir dar like, é ouvir e entrar no barco. Porque tem uma geração atual que está achando que está indo para o céu porque compartilha rios de pregação no stories. E a regra de Deus é, se ouviu a mensagem e achou legal, vai morrer afogado. Mas se com o ouvido ouvir, com o corpo entrar, a salvação chega. Porque o evangelho ele é verbal e corporal, irmão. Você ouve e pratica com o corpo. Se você só é ouvinte e dá like, isso não é prática. Não é? Quem ouvir e entrar vai ser salvo. Eu vou te dar matéria, eu vou te dar madeira, vou te explicar como faz, a metragem, como betuba e vou dar ordem para os animais para entrar. Deus ele começa a trabalhar, irmão, cada detalhe. Primeiro, Deus ele dá tudo para Noé. Deus dá a madeira, Deus dá a metragem, Deus dá a ordem para os animais. Deus só não dá uma coisa. O que, Caio? A escritura da arca. Eu quero que todos em alta voz digam assim, a arca não é de Noé. Esse é o momento que você quer tacar a cadeira em mim, porque vai dizer assim, Caio, eu vi a vida toda que a arca era dele. Não é não, você lê o texto lá, você vai ver. Está escrito assim, arca para Noé e não arca de. Tem diferença? Tem. A arca não foi dada a ele, a arca foi dada para ele usar. É diferente. Ô apóstolo, o povo vai entender agora o que é ser pastor de igreja. Quer ver só? Deus está dizendo assim, meu filho, tu vai fazer um barco de 137 metros de comprimento, 25 de altura e 15 de largura. E no final de tudo, quando alguém bater nas tuas costas e falar parabéns pela obra, tu vai dizer assim, parabéns nada, não é meu? Só estou usando. Como assim? Quer prova? Acabou o dilúvio. Deus falou assim, vaza. Sabe o que é vaza aqui, esse povo? Sai fora. Mete o pé, nem carioca. Vá-te embora, que nem nordestino. Tchau.
Por que eu não posso morar? Não pode, porque a arca não é tua, te emprestei. Agora, irmão, cá entre nós, eu fazer um troço daquele tamanho, não poder nem ganhar uma glóriazinha, isso é vida de crente. Você ganha um salário de 15 mil. Tá fraco, hein? Você ganha um salário de 50 mil. Você pega 5, vem no altar e dá de dízimo. Para falar o quê? O dinheiro inteiro pertence a Deus. Para. Tem alguém grávida aqui nessa noite? Tem alguém grávida? Fala para a irmã do lado. Profetiza 5 filhos na tua vida. Fala para ela. Profetiza, vai. Tá muito devagar isso aqui. Fala para ela. 6, 7. Shabá. 7. Eita. Isso. O alemão nem namorou, já está profetizando filho para os outros. Pastor lá. Irmão, a mulher carrega uma criança por 9 meses na barriga. Pega a criança, sobe no altar, levanta e fala assim: essa criança quem gerou fui eu, quem aguentou fui eu, quem sentiu dor fui eu, quem vai gastar do 0 a 18 anos R$1 milhão, sabia disso? Sou eu. Você é milionário, irmão, você não sabe disso. Não é falta de dinheiro, é ausência de filho. Dá glória. Seu filho fizer 18 anos e fala assim: bati meu milhão. Você pega a criança, sobe no altar, levanta e fala: isso aqui é de Deus. Aí eu conversando com um ateu médico, eu gosto muito dos conteúdos da internet, sigo, a gente conversa bastante. Só que uma coisa eu não consigo entender: como que você fala para mim que o meu salário é de Jesus, sendo que Jesus nunca fez uma cirurgia? Eu estudei 12 anos para ter o que eu tenho, o escritório que eu tenho, ganhar o salário que eu ganho, para você falar para mim que o meu dinheiro é de Deus. Essa parte eu não concordo contigo. Eu falei: não precisa concordar. Ele falou assim: eu acho que isso já é coisa de alienado, Caio. Você trabalha, Caio, você corre, você empreende, você faz tudo, para no final tu falar que pertence a Jesus. Eu falei assim: não, mas não, você não precisa fazer isso não. É que a gente que é crente é inteligente. Quando a gente dá alguma coisa para Deus, não é que a gente é burro ou alienado. É que eu lembro que quando o diabo subiu na presença de Deus, ele falou assim: Jó só é crente porque tem as coisas. Aí Deus falou assim: então tu vai descer lá e vai tocar nas coisas dele. Vamos lá. Tu vai descer e vai tocar nas coisas de Jó. De novo, vai tocar e vai descer nas coisas de... Por que o diabo não poderia tocar na vida? Porque a vida não pertencia a Jó. A vida pertencia a... Tem uma regra básica, irmão, que o diabo é obrigado a obedecer. Quando ele vai descer para tocar em alguma coisa na tua vida, ele só toca naquilo que te pertence. Aquilo que está contigo e pertence a Deus, ele é proibido espiritualmente pôr a mão. Espera aí que vai apertar um pouco. É por isso que tem gente perdendo coisa, porque fala que a coisa pertence a essa gente. Meu carro, diabo, epa, toma. Minha casa, quebrei. Meus filhos, vai para as drogas. Tem gente abrindo a boca para falar que o ministério pertence a ele. Tem gente abrindo a boca para falar que a agenda pertence a ele. Tem gente abrindo a boca para falar, irmão, que tudo pertence a ele. E existe um acordo entre Deus e o diabo. Aquilo que eles falam que é deles, eu posso tocar. Aquilo que está com eles, mas me pertence, eu não ponho a mão. É por isso que eu estou debaixo de uma autoridade para liberar para você, irmão, que do pé ao último fio de cabelo, tudo aquilo que está na tua vida pertence ao teu Deus. Você crê nisso? Eu quero que você levante a mão lá em cima, profeticamente. Eu quero que você feche seus olhos e lembre de coisas que você tem e fala: minha família é de Deus, minha vida é de Deus, minha saúde é de Deus, a minha casa é de Deus, os meus filhos são de Deus, a minha empresa é de Deus, a minha roupa do corpo é de Deus. E deixa eu profetizar: aquilo que é de Deus, o diabo não toca, em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Aleluia. Aquilo que é de Deus, o diabo não toca, irmão. Então para de abrir a boca para falar que te pertence, sendo que não pertence. Noé constrói um barco desse tamanho para ensinar para você. Quando você vê o apóstolo aqui direcionando uma igreja dessa, irmão, deve ser mó legal ter uma igreja dessa aqui grande, igual a sua, cai lá no Guarujá. Não é legal não, irmão, porque a gente não pode ter glória. As pessoas elogiam a gente, mas no final de tudo a gente sabe que a gente só é o construtor de uma arca que não pertence a gente. Quando Deus ele faz isso, Deus vai para a segunda parte. Qual é a segunda parte? A promessa. Ah, aqui eu gosto. Tem pentecostal aqui nessa noite? Tem pentecostal? Bom, pentecostal que é pentecostal. Tá filmando isso aí não, né? Tá no YouTube. Pentecostal que é pentecostal gosta de uma revelaçãozinha, sim ou não? Ah, é gostoso, irmão. Baixa um pouquinho para mim. É gostoso. Eu gosto de Bíblia.
Eu sou biblicista, eu gosto de Bíblia. Uma revelação de vez em quando, irmão. É bom, não é? Vai pagar a falsidade agora, uma hora dessa. Tu tá aqui assim, irmão, nem tá imaginando nada. Vem umas irmãs Maria baixinho, dá um tapa no teu peito. Pô! Não é bom, irmã? Revela tudo. Eu lembro que eu era numa igreja, irmão, eu estava lendo muito. Eu era uma igreja tradicional. E eu comecei a ler os caras que a sombra passava e curava enfermo, o demônio manifestava. Aí eu falei assim, tem uma regra que só quem é crente antigo, crente novo vai saber disso não. Crente antigo tem uma regra que a gente tem, que quando a gente ora em pensamento, é para quem não ouvir, quem lembra disso? Quando a gente ora em pensamento é uma regra. Vou orar em pensamento para quem não ouvir? Diabo. Então quando a gente queria falar um negócio que tinha medo do capiroto intervir, tu fechava a boca e orava aqui, ó. Eu falei, vou orar em pensamento para Deus me usar. Aí, apóstolo, eu imaginava eu na tribuna, eu na Globo, jovem expulsa demônio com a sombra. Eu falei, virei tudo. Queria ser usado na revelação igual apóstolo assim, irmão. Aí fui pregar numa igreja, virei para a menina e falei assim, chegar na tua casa, pede perdão pro teu pai. A menina assim, meu pai morreu. Eu falei, mas aí dentro ele está vivo, dá glória. Eu falei, não preste para isso não, deixa para lá. Daqui a pouco vai virar off the king assim, ó, 2 minutos. Eu lembro que eu estava na igreja e eu orei a Deus e falei assim, pensamento. Falei, eu quero passar a minha sombra, curar os demônios, manifestar. Eu quero isso. Só que tinha uma irmã naquela igreja tradicional infiltrada, essas do manto, irmão, infiltrada. Ela infiltrou para pentecostalizar nós, conseguiu. Quando foi terminar, ela foi dar a mão, virou para mim e falou assim, você orou para Deus te usar de uma forma que Deus não quer. Você quer glória para você. Eu falei, Satanás está amarrado. Misericórdia. Não estava acostumado com isso não tinha isso na minha igreja, irmão. Deu 3 meses, eu falei, foi coincidência. Vou orar 3 meses depois para ver se ela vai acertar. 3 meses depois a mulher entregou a mesma revelação. Aí eu entendi que Deus usa de forma individual. A gente gosta disso. Só que tem uma coisinha que o crente tem que aprender, irmão. Quando Deus usa alguém para te passar uma informação, aprenda a primeira regra. A única profecia incondicional é a volta de Jesus. Como assim, Caio? A única coisa que Deus falou e não tem condição para acontecer é o retorno dele. Tu querendo ou não querendo, feliz ou triste, preparado ou não, pronto ou não, com azeite ou não, ele vai voltar. As demais promessas feitas embaixo do céu são condicionais à atitude sua para acontecer. Fico vendo a galera que é santo casamenteiro, tudo Deus fala, já confirmou 15 namorados, nenhum casou. Você fala que bexiga é isso, irmão? É o quarto que Deus fala já? Deus muda de ideia? O que é isso? Amigo meu disse que Deus confirmou a namorada dele com um Fusca azul. Ele falou assim, se eu andar na rua e ver 7 Fusca azul é de Deus. Olha só. Roberto Carlos decidiu andar na rua dele e ele viu lá 5. Olhe para cá. Toda promessa, quando Deus te entrega, Ele entrega apontando no final. É por isso que a gente se ilude quando Deus fala com a gente. Por quê? Porque Deus ele mostra onde você vai chegar, estrategicamente espiritual, para você ficar feliz. Sonho de José. O sol, a lua e as estrelas vai se prostrar. Quem é que não quer isso, irmão? Os trigos vão se prostrar. Quem é que não quer isso? Só que se você for caçar no sonho, não tem mulher de Potifar, não tem calabouço, não tem cadeia. Eu fico feliz que eu não estou no culto pentecostal que nem esse aqui. Aí desce, por exemplo, o apóstolo e vai entregar para você: eis que eu vou te fazer rodar as nações. Eu olho para a cara de quem está recebendo, a pessoa está... Eu estou por trás dizendo, se ele soubesse que ele vai passar para rodar as nações. Antigamente eu ficava feliz, irmão, quando alguém pegava na minha mão e dizia assim: você vai rodar os países, você vai rodar. Eu falei, meu Deus, quem é que não quer isso? Quando eu estava naquele processo difícil para chegar lá, eu falei, oh Deus, o Senhor não falou isso aqui na profecia não. Deus falou, é porque eu te conheço. Se eu falasse, tu não ia dar o primeiro passo não. Mas uma coisa é certa, se Deus já mostrou o destino, irmão, não interessa as intempéries. O que interessa é que você vai chegar onde Deus falou que você vai chegar. Só que agora, apóstolo, vem a melhor parte. Por quê? Porque a promessa de Deus para Noé é: eu tenho uma chuva. Cutuca alguém, diga assim para ele: tem uma chuva de Deus para a sua vida. Diga para ele. Ah, cara, aqui é gelado, aqui a gente fica mais de boa. Mas você vai mexer, mexe, diga assim: tem chuva de Deus para a sua vida. Diga para ele, vai. Olha para cá. Deus chegou para ele e falou assim: Noé, eu tenho uma chuva para te entregar. Qual é a tua? Eu não sei, eu sei da minha, irmão. Tem gente aqui que a chuva é uma restauração de casamento.
Tem gente aqui que a chuva é uma empresa que Deus vai dar multimilionária. Tem uma empresa aqui que a chuva que Deus vai dar é uma casa própria que você tanto luta. É um carro novo. É um ministério. Cada um com a sua chuva, irmão. Eu caminho, tu com a tua. Só que uma coisa é regra. Quando Deus fala, vou abrir o céu e vou mandar, primeira lição, Deus não disse que vai criar chuva. A chuva já está feita. O que é que Deus tem que fazer? Abrir as comportas dos céus para fazer cair. Ô gente, vem para cá. A sua bênção não vai ficar pronta. A sua bênção depende de uma chave para cair. A questão é, se a minha chuva já está lá, está pronta, e eu já estou aqui, cadê minha chuva cair? Aí Deus fala para o Noé, para eu abrir as comportas dos céus e fazer a chuva cair, você vai ter que levantar a cadeira, cortar a árvore, fazer um barco, betumar, se estruturar. E quando eu ver que a sua estrutura está pronta, eu abro as comportas e faço a chuva cair. Tem crente com raiva do apóstolo, dizendo assim, Deus usou ele para falar comigo, cadê minha bênção que não chega? Cadê minha chuva, apóstolo? Deus te pergunta, cadê minha arca, meu filho? Vai. Tem crente cobrando chuva sem arca, irmão. Tem gente cobrando ministério sem leitura bíblica. Tem gente cobrando empresa acordando meio-dia. Tem gente cobrando casamento com temperamento insuportável. Tem gente cobrando o carro de Deus sem nem CNH tem. Tem gente cobrando ministério com o coração voltado a dinheiro. Então antes de você cobrar a chuva, Deus vai te cobrar a arca. Porque, irmão, nada na Bíblia, você não vai achar na Bíblia a expressão no original Deus vai fazer, não tem. Porque Deus, ele é o Pai da eternidade. Como assim, Caio? Explica isso. Antigamente achava que Deus, ele era infinito. Deus é infinito? Não. Porque o infinito não tem final, só que ele tem começo. Deus não tem começo. Até Isaías, Deus, ele era chamado de eterno. O que é eterno? Não tem começo, não tem meio e não tem fim. Só que Isaías vai bagunçar tudo. Isaías fala assim, Deus não é infinito nem eterno. Deus é o Pai da eternidade. Então, se a eternidade é algo maravilhoso, você imagina Deus que é o Pai disso. Como assim, Caio? Apóstolo, o nosso Deus agora, nesse horário, 9h10, 9h08, ele consegue estar em 1980 para curar feridas tuas e ao mesmo tempo está em 2050 para te dar vitória que você nem viu. Ó, gente, para. Não é que ele pode, ele está. Ele é o Pai. Pai da eternidade anda no tempo. É por isso que você faz uma oração a Deus. É muito rápido, você não percebe. Você fala, Deus, tem o roxo e o azul. Eu quero o roxo. Sem você perceber, Deus, ele vai no futuro e vê que o roxo vai te fazer mal. Aí ele volta e entrega o azul. Aí tu faz chilique. Eu não pedi azul, eu pedi roxo. Deus fala, mas eu estou no futuro. Eu vi que o azul vai te fazer bem. Qual o nome disso? Boa, perfeita e agradável. Vontade de alguém que já está lá e já viu o que é melhor para a tua vida. Então quando Deus, ele promete algo para você, Deus está dizendo assim, meu filho, mais preocupado que a chuva que eu vou te entregar é em eu ver teu barco pronto para receber aquilo que eu vou liberar. Sem barco não tem chuva. Ô Deus, não é perguntando, quanto tempo vai demorar para minha bênção chegar? Aí Deus disse assim, quem vai me explicar o tempo é você, não é? Vai demorar quanto tempo o barco ficar pronto? Irmão, tem crente que não entende que quem determina o tempo da chegada da promessa é o próprio crente. Ah, parou. Caio, quanto tempo vai demorar para o meu ministério chegar? Quanto tempo vai demorar para você ler Bíblia? Para você estudar? Para você capacitar? Uma jovem nossa chegou na igreja e falou assim, vou desviar. Eu sou evangelista, irmão, não sou pastor. Então o pastor tem um pouquinho mais de paciência que a gente, sabe? O evangelista prega ali, cuida ali. Ela chegou comunicando. Eu falei, tá bom, Deus abençoe, vai com Deus. Aí ela falou assim, não vai nem perguntar o porquê não. Eu falei, tá bom, por quê? Ela, porque Deus mentiu para mim. Eu falei, mentiu foi? Falou, mentiu. Eu falei, tá bom, como é que foi? Eu pensei que Deus não tinha o que fazer, sabe, irmão? Acho que Deus não tinha o que fazer, eu falei, vou mentir.
Vou mentir para ela. Acho que na cabeça dela era isso. Eu ia fazer a prova do Enem. Chegou um profeta para mim e falou que eu ia fazer a prova e eu ia passar. Fiz a prova, pastor. Falei, amém. Fiquei arrepiada. Falei, oh, glória. Chorei. Falei, aleluia. Quando eu peguei o resultado, pastor, só acertei meu nome. Não acertei mais nada. Por que Deus fez isso comigo? Eu fiz uma perguntinha aqui, irmão, que qualquer um aqui faria. Tu estudou? O meu infarto do miocárdio, ela respondeu assim, pra quê? Se Deus já tinha falado que eu ia passar. E minha filha, acorda uma coisa para a tua vida. Chuva só vem para quem tem estrutura. Deus não está preocupado com aquilo que vai te entregar, porque já está pronto. Deus está preocupado com a sua estrutura. Vem comigo, vem comigo. A prova de que Deus não precisa de situações para fazer milagre é que Naamã foi curado de que doença? Essa igreja gosta de Bíblia. Quantos mergulhos Naamã deu para ser curado da lepra? Coisa linda. Só que lá na frente Jesus é Deus, sim ou não? Vieram 10 pessoas com uma doença. Você lembra a doença? Quantos mergulhos as 10 pessoas deram para ser curada? Uai, peraí. Uma só palavra curou 10, mas uma só palavra não podia curar um? Apóstolo. Para curar aqui foi 7 mergulhos. Teve que andar quilômetros, ser recusado presente. Lá na frente 10, com a mesma doença. Uma só palavra resolveu. Por quê? Porque o problema desse aqui era orgulho, desses aqui era ingratidão. Então coloca uma coisinha na sua cabeça, irmão. Deus não tem problema com milagre. Deus tem problema com quem vai receber. É por isso que Deus nunca tem pressa para fazer milagre na sua vida. Ele quer você pronto. Você está cobrando coisa de Deus que você não está preparado para receber. Deus não manda chuva para crente que não tem arca, porque Deus não quer te ver morrendo afogado, irmão. Se for para entregar uma coisa e te perder, Deus prefere te ver do jeito que está. Mas eu creio e eu profetizo que esse ano é ano onde a sua estrutura vai estar preparada e coisa grande de Deus vai acontecer. Você recebe isso? Jesus está andando aqui, apóstolo, está andando. De repente aparece um homem chamado Jairo. Olha para cá. Jairo chama Jesus e fala assim, eu tenho uma filha que está morrendo. A prioridade era para Jairo. Ele vai falar com Jairo na casa dele. Quando Jesus está indo falar com Jairo, diz o texto que aparece uma mulher que ninguém sabe nem o nome. O que nós sabemos é que ela era secundária, ou seja, a prioridade é Jairo. Gente, Jesus para e fala assim, alguém me tocou. Peraí. A filha do Jairo está morrendo. Jesus para e fala, alguém me tocou. Por quê? Porque aqui o tratamento não é mais com a mulher nem com a filha. Ele quer tratar Jairo. Aí ele fala assim, alguém me tocou e tocou e eu quero saber quem foi. Aí o Pedro para ajudar, fala assim, Senhor, deixa eu explicar um negócio para o senhor. Olha o tanto de gente que está aqui. Está todo mundo apertando. Como quem diz, a filha do homem está morrendo, vamos lá. Ele chegou primeiro. Jesus falou assim, eu só saio daqui quando eu descobrir quem foi que tocou. Aí o texto fala que Jairo olha, para, não reclama. De tanto Jesus insistir, a mulher levanta a mão. Aí está assim uma das traduções. E veio a mulher até Jesus e lhe contou toda a história. Irmão, tu já viu uma mulher contar uma história? Quanto tempo demora? Não, Caio, é rápido. É rápido, foi tão demorado que quando chegou no Jairo, a filha morreu. Alguém saiu lá de dentro e falou assim, não, pode ir embora. Demorou muito. Jairo pensando, demorou porque aquela bendita mulher apareceu e contou toda a história dela. A mulher fala muito, minha filha está morta. Só que você não vê Jairo falar que desviou. Você não vê Jairo blasfemar contra Jesus. Você não vê Jairo falar assim, não creio mais em ti. Jairo simplesmente ficou calado e respeitou aquilo que Jesus fez. Quando Jesus percebe que o problema não era a mulher e nem a filha, porque milagre é o de menos, o difícil é o caráter. Ele percebeu que o caráter de Jairo estava tratado. Ele vai ensinar que paciência também produz milagre. Jairo, como você viu alguém chegar depois de você e receber a bênção antes, eu vou te ensinar que eu não zelo por milagre, mas por capacitação. Ele entra e faz o milagre. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, irmão. Deus, ele vai fazer coisas grandes na sua vida quando a sua estrutura estiver grande.
A sua chuva vai ser equivalente ao seu barco. Você pode entender isso? A sua chuva vai ser equivalente ao tamanho do seu barco. Ah, porque eu tenho um ministério e Deus falou para mim que quando eu subir no altar e abrir a boca, as coisas vão acontecer. Vai acontecer com o conhecimento que você tem na cabeça, irmão. Você ficar vendo vigília o dia todo e querer subir no púlpito para pregar, você não vai ter mensagem. Você ficar o dia todo no Instagram e querer subir para ministrar, cantar, orar, você não vai ter conteúdo. Deus, ele manda a chuva para quem tem arca. Quando tudo isso acontece, Deus, ele dá a metragem, avisa que a arca não é dele, faz uma promessa. E agora Deus vai utilizar uma madeira. Que madeira é essa? Madeira de gofé. Aqui no Brasil seria conhecido como um cipreste. Mais precisamente um cipreste da Síria. Apóstolo, é engraçado, porque é uma madeira que não é bonita, não tem beleza, mas é uma madeira que tem estrutura. Isso aqui é doido, bispo, isso aqui é forte, porque Deus falou assim: o teu barco vai ser feito com uma madeira que não é atrativa, mas vai receber tanta pancada de onda, e quando você pôr a mão do lado de dentro, não vai ter uma infiltração. O problema da gente, irmão, é que a gente está muito preocupado com a beleza dessa arca e não está preocupado com a estrutura. E o medo que eu estou tendo é que nos últimos dias parece que quanto mais beleza, menos estrutura. Chame seu avô, o meu é nordestino, a minha é nordestina nata. Eu perguntei pro meu avô esse tempo atrás para filmar. Eu falei: vô, já teve crise de ansiedade? Ele falou assim: tive uma vez quando eu comi uma comida estragada. Ele achou que era dor de barriga. Nem sabe o que é isso. Vó, já teve depressão? Que maneira de depressão, até a roupa para lavar, e saiu com raiva. Vai ver a criação, a dificuldade que foi. Vai ver o quanto apanhou na infância. Vai ver o quanto sofreu. Mas olha a estrutura que tem hoje. Beleza? Não tem nenhuma. O colágeno já era. A roupa não é de marca, mas a estrutura é sensacional. Quando Deus vira para Noé e fala assim: eu estou colocando uma madeira nesse teu barco que não vai chamar atenção para tirar foto. Tem uma lá nos Estados Unidos, eu fui, marca linda, igualzinho de Noé, madeira linda. Primeira coisa que eu olhei e falei assim: isso aqui não é igual da Bíblia, porque essa aqui está bonita demais, está pintada. Deus não pintou a arca na Bíblia, porque a ideia de Deus não era focar na beleza, era focar na estrutura. O que é que Deus está dizendo? Essa arca vai receber ventania, onda, chuva, pancada. Dentro vai ter família, animais, e não vai ter uma infiltração. Irmão, a raiva do diabo com crente que é crente eu estou falando de crente de verdade. Eu não estou falando de crente que é feito com madeirite. Eu não estou falando com uma geração que se você passar aí no der paz do Senhor, ele desvia. Eu não estou falando com uma geração que se quiser pregar e o pastor não der microfone, a pessoa desanima. Eu estou falando com crentes, irmão, que recebe pancada atrás de pancada, luta atrás de luta, bate fora, mas e dentro? Está tudo em ordem. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, irmão. Independente das pancadas que você receber, nada vai afetar o seu interior, porque o que Deus está fazendo dentro de você é coisa surreal, é sobrenatural. Você recebe essa palavra? Eu estou profetizando, irmão, que independente das lutas, guerras, Deus está guardando o seu interior, porque você tem estrutura forte. Dá um glória a Deus por isso. Aleluia. Aleluia. Deus não está preocupado com a tua beleza. Caio, eu não sei falar bonito, eu não sei pregar bonito. Você acha que quando eu preciso de oração, irmão, e de algum conselho, eu vou procurar pregador famoso que eu conheço? Cantor famoso que eu conheço? Eu vou nas irmãs que não sabem nem escrever. Quando eu quero uma oração, a mão na cabeça, eu não vou procurar quem está com 4 milhões de seguidores. Eu vou procurar quem já derrubou mais de 4 milhões de demônios na vida. Geralmente fala problema. Geralmente fala umbigo. Aí você fala: meu Deus, não tem beleza. Mas olha o histórico. Posto. Sabe qual foi o problema de Naamã? Arrepiei aqui. Quando ele chegou no rio, ele falou assim: esse rio aqui é muito sujo para mim. Só que o cara está leproso, irmão. Tá de bater nele. Gentalha. Não, peraí. Leproso. Eu não vou me misturar com esse rio não, porque tá sujo. É igual crente que fala mal dos outros, diz que não se junta porque é santo, mas fofoca pelas costas, sabe?
Aqui não tem isso não, só no Guarujá onde eu moro. É aquele crente que julga o adúltero, mas fala mal dos outros. Julga o jovem que caiu em fornicação, mas é 2 caixão. Na verdade, quando você aponta muita sujeira do rio, você está revelando a sujeira que tem em você. Eu quero Abana e Farpá. Por quê? Abana tem beleza, Farpá tem beleza, Jordão não tem. Aí Deus falou assim: Naamanzinho, deixa eu te explicar uma coisinha para tu aqui. No reino não vale muito o negócio de beleza não. Esse rio que você está vendo, flutuou um machado aí. Esse rio que você está vendo, Elias botou a capa e dividiu ele no meio. Esse rio que você está vendo, as pedras de Gilgal, está aí. Esse rio que você está vendo, Eliseu também colocou a capa, parou a correnteza, uma parte foi, a outra ficou, ele atravessou. Esse rio que você está vendo, daqui a alguns 1000 anos, vai batizar o Messias nele. Deus está dizendo: Naamã, para de buscar beleza, busca histórico na presença de Deus. Busca o sobrenatural que há por trás. Porque a gente foca tanto na beleza. Eu lembro que as 2 Marias, apóstolo, quando elas estavam indo lá pegar o corpo de Jesus, elas foram para Betumá. 3º dia, levaram maquiagem, pente, perfume. Sabe o que é Betumá? Um corpo, irmão? É pegar a pessoa que está morta, pentear o cabelo, passar maquiagem, tacar perfume. Quando você olha, você fala assim: nossa, está bonito, cheiroso, maquiado, mas está morto, né? Ei, não se assuste não, irmão, porque tem muita gente na igreja que está do mesmo jeito. É por isso que se você for julgar a espiritualidade de alguém pela foto que posta no Instagram, você vai ser iludido o resto da vida. Tinha uma irmã da nossa igreja lá, que ela ficava roendo unha aqui, ó. Passava a menina da mídia, transfigurava. Ficava no celular, na unha. Quando a mocinha da mídia vinha, irmão, encarnava nela o espírito da adoração. Ela via a foto e ficava... Um dia eu estava do lado, olhei assim, eu falei: não, Jesus, não deixa eu ver não. A câmera saía, ela voltava. Aí tu ia no perfil da menina, estava lá, ela adorando, chorando. E tinha uma bruxaria, irmão, que ela estava seca. Quando a câmera vinha, descia uma lágrima, do nada. Não sei que doideira é essa. Como é que ela faz isso, hein? Será que tem alguma coisa para espirrar ali? Aqui. Aí um dia entrei no perfil dela, estava lá: te adorar é o que sustenta-me de pé. Falei: mentira. Ela não estava, eu vi, eu estava no dia. Aí chega as 2 Marias, perfume, creme, maquiagem. Tá o anjo de perna cruzada na pedra. Fala aí, Maria. Rapaz, cadê o corpo do homem? A gente veio Betumá, maquiar o defunto. O anjo falou assim: que o céu não trabalha com maquiagem de defunto. O céu trabalha com ressurreição. Eu vim dizer para você que Deus não trabalha com foto de crente falsa. Deus não trabalha com maquiagem. Deus não trabalha com hipocrisia. Deus, Ele vai te ressuscitar nessa noite em nome de Jesus. Você pode dar glória a Deus por isso? Estou profetizando, irmão, que você é uma arca que Deus criou. E a ideia de Deus não é fazer você ser preparado para a beleza. Tem crente que pensa: vou para o culto, porque depois do culto vai ter vitória. Ah, deixa eu te contar um segredo, irmão. Não sei se tu já reparou que quanto mais forte é o culto no domingo, maior é a pancada na segunda. Quem está comigo aqui? Eu estou mentindo, irmão? Não é doideira? Jesus, quando saiu do Jordão, que estava céu aberto, presença, glória, palavra, Espírito Santo, só poder, foi direto para o deserto. Hoje em dia, quando eu estou num culto muito forte, eu começo a dar glória a Deus, lembro, falei: ih, rapaz, o bicho vai pegar daqui a pouco, não vai? Porque culto forte não te prepara para a bênção, não. Culto forte te prepara para a pancada. A estrutura de Deus foi feita para você receber pancada de chuva, de onda. Você não está aqui preparado para amanhã receber 20 milhões, não. Você está aqui preparado para receber um mundo maluco, que homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Que se falar eu sou de Jesus é loucura. Mas você vai ter estrutura para suportar pancada aí dentro, vai dormir em paz, vai ter alegria, porque você é firme em Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aí o texto fala que Deus, Ele dá a estrutura da madeira, divide o compartimento em 3. Isso aqui é tremendo.
Porque um ateu também me disse: Caio, se a arca tem 25 metros e foi dividida em 3, o pescoço de uma girafa não caberia. Eu falei: concordo. Mas é por isso que a Bíblia você tem que ler ela de forma certa. Porque na Bíblia contém filosofia, psicologia, finanças, poesia, romance. O que você quiser tem na Bíblia, irmão. Tem diabo na Bíblia, você sabia disso? Religiões saíram da Bíblia, demônios saíram da Bíblia. É só você ler. Eu posso pegar a Bíblia e ler como uma pessoa normal que não crê em Deus. Eu consigo. Mas se eu quiser ler a Bíblia como a verdade divina, eu tenho que respeitar uma regra. Qual? Eu não posso ler sozinho. Eu tenho que chamar o autor para me explicar. A Bíblia é o único livro que você lê com o autor presente explicando a leitura. É o único. E quando você lê a Bíblia, você entende. Ele falou assim: uai, mas se o pescoço da girafa não está lá e diz que tinha girafa? Eu falei: porque a Bíblia fala que entrou macho e fêmea, não falou se entrou adulto ou filhote, irmão. Os animais entraram pequenos para caber no compartimento. Porque até nisso Deus é estratégico. Para caber no grande projeto, o tamanho não pode ser grande. Ah, vou falar isso aqui. Espera aí. Para caber num grande projeto, quem está entrando não pode ter o tamanho do projeto. Diga assim comigo: o projeto é maior do que a minha vida. Então não adianta você vir de outra igreja para cá cheio de marra, que você não vai entrar no projeto. Não adianta você querer cumprir seu ministério cheio de marra, que você não vai cumprir ministério. Cara, eu tenho 40 anos de experiência. Não confunda. Tempo não é experiência. Eu conheço um cara de 50 anos retardado, que joga videogame até meio-dia, que atrasa boleto. Eu conheço mulher de 40 que fala nada com nada. E não é TDAH nem nada, irmão. Só é falta de experiência. Tempo não é experiência. Experiência é o aprendizado ao longo do tempo. Quando Deus Ele cria essa estrutura, Ele divide em 3 e fala que para entrar tem que estar compactado, Deus está provando. Deus fala assim: procura apresentar a Deus como obreiro aprovado. Esse aprovado no grego é dogmon. Sabe o que é isso? Antigamente você não sabia separar a moeda de prata da falsa para a original. Você olhava, era tudo igual. Aparentemente, fisicamente, era tudo. Irmão, não sei se você percebeu, mas está cada vez mais difícil separar a olho quem é crente e quem não é. Quem está comigo aqui? É porque o jogador de futebol que trai a mulher 1 milhão de vezes fala que é de Jesus. Não dá para saber. Paulo falou assim: tem uma forma de saber. Pegue a moeda, jogue no chão. Se fizer barulho, dogmon é som legível, nítido. Jogou no chão, fez barulho bom, é de verdade. Jogou no chão, fez eco, é falso. Paulo está dizendo: você sabe se o crente é de verdade, é obreiro de verdade, é crente de verdade? Não é quando você dá o microfone na mão dele, ou quando consagra, ou quando você vê uma agenda, ou quando você vê ele cantando. Você sabe quem é crente de verdade quando você joga para baixo, quando você põe na luta, quando você põe na prova, quando você fecha a porta. É por isso que o obreiro não é testado com obreiro com microfone, mas com a vassoura. Você está falando isso que hoje você roda países. Eu estou falando isso porque eu, antes de pregar, eu pregava, cuidava de bicicleta, fazia teatro, tocava bateria. Tinha mais uma coisa que eu esqueci. É tanta coisa que eu esqueço. Meu pastor dizia: escala de cuidar das bicicletas. Se você não vier para ir pregar, você não prega mais. Eu dizia: sim, senhor. Ia num culto, terno e gravata, tinham 2 cultos na igreja, pegava a bicicleta, guardava, dava o meu horário, entrava no ônibus e ia pregar. Com a mão cheia de graxa. Por quê? Porque o obreiro, para saber se é verdadeiro ou falso, não é em cima do púlpito, é embaixo. Não é com o microfone, é com a bicicleta. É na luta. Deus está dizendo: meu filho, eu te pus para baixo nessa luta e nessa prova, porque eu estou esperando o som que vai sair. Dependendo do que sair, você prova ou desaprova. Quantos vão dar um som de glória a Deus e aleluia para Jesus nessa noite? Dá um brado para Ele para provar que você é crente. Aleluia. Eu vou encerrar, que eu já passei do meu horário. Quando os animais estão lá dentro,
Deus ele vai abrir as comportas dos, mais alto, Deus vai abrir as comportas dos. Só que nós lemos duas coisas. E o Senhor fechou a porta. Terrível. Deus fechou a porta da arca para abrir as comportas do céu. 3, entendeu? A porta da arca é grande, mas a comporta dos céus, apóstolo, isso aqui é terrível. Estou liberando uma profecia para essa igreja dentro da palavra, irmão. Foi necessário ser fechada a porta da arca para que fossem abertas as comportas dos céus. Na sua vida foi necessário Deus fechar a porta da arca. Que é isso? Caiu a porta que eu tinha, que eu dependia, que eu gostava, fechou. E agora? Olha para cima. Ô bispo, Deus está dizendo assim: se eu não fechar essa porta aqui, meu filho, quando eu abrir a de lá, eu vou matar todo mundo afogado. Tem coisa que Deus tira da nossa vida como livramento, porque não estarão preparados quando a grande bênção chegar. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou ter que tirar alguma coisa aqui para trazer alguma coisa de lá. Você está passando o período da limpeza. Deus está limpando, fechando, tratando. E você está, rapaz, para que isso? Deus diz assim: calma, quando chegar na parte do céu, você vai ver o que eu vou abrir e derramar sobre a sua vida. Segundo, e eu encerro para orar, já deu meu horário. E o Senhor fechou. Quem fechou a porta? Foi quem mesmo, irmão? Espera aí, foi quem? Quem fez a arca? Quem cortou a madeira? Quem cortou a árvore? Quem pregou? Quem betumou? Aí de repente, na parte mais fácil, que era só fechar uma porta, o bichinho está indo para a porta, mas Deus falou: volta. A porta quem fecha sou eu. Falei: pera aí, eu fiquei um ano lendo, um ano. Falei: pera aí, Jesus, pera aí, o homem faz tudo e não pode fechar uma arca, uma porta. É porque tem gente, irmão, que é muito forte fisicamente para fazer um barco gigante, mas é fraco emocionalmente para ouvir gente bater lá fora e deixar a porta fechada. Noezinho, faz o seguinte: tu é brabo, irmão, no físico. Você não vai ter estrutura para ver teus primos gritar dizendo abre e deixar fechado. Então faz o seguinte: como a porta que Deus fecha ninguém abre, sua função foi até aqui. Daqui para cá quem trabalha sou eu. Irmão, Deus me trouxe de longe para entregar uma palavra para alguém aqui hoje, dizer assim: meu filho, você já reparou que quando a tua vida está completa, perfeita, desenhada, estruturada, você sempre abre a porta para quem não merece entrar e destruir tudo? Você já reparou que a tua vida está bem, está andando, está legal, está maravilhosa, está top? Você, por pena, misericórdia, piedade, abre a porta e deixa entrar. Aí Deus diz: não era para abrir. Vai entrar água, vai inundar, vai afundar. Quando Deus olhou, falou assim: Noé, esse projeto não é seu, não, é meu. Então quem vai fechar a porta sou eu. Historiadores dizem que quando a chuva começou a cair, pessoas foram imediatamente para a porta da arca bater e dizer: Noé, aqui é teus amigos de infância, tua tia, tua prima. De dentro ele gritava: eu não posso abrir. Quem fechou a porta não me deu a chave. Deus está dizendo: não dei porque sabia que você abriria. Você reparou, irmão, que a sua vida não está mais no controle dos seus pensamentos há muito tempo? Eu estou pregando para pessoas aqui que estão dizendo assim: fiquei gelado, parece que eu não tenho mais coração. Irmão, antigamente eu corria atrás de gente que eu sabia que estava errado por pena. Hoje em dia parece que quanto mais você fica maduro, mais você fica frio. Quem está comigo aqui? Eu estou mentindo?
Estava no meu apartamento esses dias, numa paz tão tranquila. Um amigo meu ligou e falou assim, mandou mensagem, eu não atendi, botei no modo silencioso. O zelador ligou e falou assim, tem alguém aqui embaixo, tu está em casa? Eu falei, acho que não. Ele, já entendi. Eu falei, valeu. E é amigo de peito. O zelador falou, eu acho que ele não está não, hein. Vamos, foi embora. Tem gente que é carente de tal maneira, irmão, que você não pode ver alguém bater na porta que você já quer abrir. Não pode mandar uma mensagem que você já fica doido para ter contato. Não pode receber uma proposta que você já fica maravilhado. Toma cuidado, porque o culpado da embarcação de Jonas dar errado não foi de Jonas, foi de quem vendeu o bilhete para ele. O problema é que tem gente, irmão, que só porque tem condição de pagar, você deixa entrar. Quanto que vale entrar na sua vida, meu filho? Quanto que vale entrar na sua alma? Quanto que vale entrar no seu barco? É só falar meia dúzia de palavras bonitas que você já entrega a alma? É só falar assim diz o Senhor que você já abre o coração? É só te comprar com dinheiro que você já se abre a vida e deixa acontecer? Deus falou, toma cuidado, que o mesmo que paga um alto preço para entrar no barco é o mesmo que vai afundar o barco. Deus está dizendo, eu tomei a chave do seu coração nessa noite. Ah, meu Deus do céu. Vai ter gente que vai sair da sua vida sem você perceber, irmão. Tem coisas que vão acontecer na sua vida, você vai dizer assim, Caio, eu acho que eu estou sem coração. Não está sem